Mais uma vez, boa tarde a todos. Que bom que você veio para esse romântico encontro dessa tarde. Você está vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Wesley, tá bom? E sinta-se muito bem aqui no encontro. O encontro é uma comunidade adventista aqui no bairro da Anália Franco. E nós temos por slogan um lugar onde pessoas encontram pessoas e pessoas encontram com Deus. Antes de começar a mensagem dessa tarde, eu queria dizer para você que você recebeu o guia de mensagem aí, então mantenha ele próximo de você com uma caneta e eu vou convidar você a escrever e completar algumas lacunas aí, tá bom? E desse jeito você leva um resumo da mensagem para sua casa. Mais um recadinho que eu tenho para dar para vocês. Se você não sabe, o nosso pastor Fábio Canieto, ele teve que se submeter a uma cirurgia não programada nessa última quinta-feira. Uma apendicite aí, teve que ser operado de emergência, mas já está bem, já teve alta ontem mesmo, se operou na quinta, teve alta ontem, está se recuperando, agradece as orações aí, e eu acho que logo está aqui com a gente, tá bom? Enfim, vocês conversaram nos seus grupos aí de convivência, eu vi que teve muito assunto, eu passei perto de uns assim, escutei um pouquinho que vocês conversaram. E de fato esse é um assunto muito intrigante para a gente que é cristão, especialmente para a gente que é cristão, onde a gente sempre cresceu ouvindo que Deus ouve as nossas orações e a gente escuta isso aqui rotineiramente, que a gente deve orar, que Deus escuta as nossas orações, que Deus é um Deus responsivo, um Deus que conversa com a gente. Mas a gente vai se deparar com uma das questões mais frequentes colocadas por nós quando nós rezamos ou oramos. E a questão é, por que Deus não respondeu a minha oração? Se você já rezou ou já orou muito, as chances são muito grandes de que em algum momento da sua vida você pediu para Deus fazer algo que você sabia que Deus podia fazer. Você achava que ele deveria fazer porque o seu pedido em tese era justo, só que ele não fez. E talvez você como um monte de gente e aconteceu com um monte de gente que nesse momento talvez a sua fé tenha balançado, e você até hoje está se perguntando por que Deus não fez aquilo que eu pedi que ele fizesse. E a coisa torna-se mais complicada ainda quando de repente a gente vai para a Bíblia querendo algum conforto e a gente lê textos como esse aqui, de Jesus falando assim, e farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E Jesus falou isso, mas aí você olha para isso e fala, eu orei, só que ele não fez. Eu pedi em nome de Jesus, eu sei que Jesus podia fazer isso, e ele não fez. E aí então você vai para a Bíblia e começa a ler outras histórias, né? Como Josué, que uma vez rezou, orou para Deus, e Deus fez o sol parar por quase um dia. E aí você vai para a história da lição da escola sabatina dessa semana, que Daniel foi jogado na cova dos leões, com leões famintos. Ele orou, e os leões ficaram de dieta naquela noite. Aí você vai mais um pouquinho para frente na Bíblia e encontra a história do profeta Jonas, que foi lançado no meio do oceano. Ele orou, Deus mandou um grande peixe que o engoliu, levou para a terra seca, vomitou ele na praia e ele sobreviveu. E aí você está lendo tudo isso e para e pensa assim, olha, essas pessoas oraram e coisas espetaculares, espetaculosas aconteceram. E o meu pedido, que é desse tamanhozinho, não é nada para Deus, é um grão de areia para Deus. Eu orei e Deus não respondeu a oração. Por que Deus não respondeu a minha oração? Normalmente a gente gosta e compartilha histórias de sucesso, de bênçãos vindas de Deus. Eu, na minha longa vida cresci na igreja, vivi na igreja e tenho essa educação cristã desde pequeno, por muitas vezes eu vi cultos, que quem é da igreja há mais tempo sabe, cultos de ação de graça. É feito um culto, uma programação na igreja, normalmente para agradecer por alguma coisa. Agradecer pelo nascimento de um filho, agradecer pelo negócio realizado, pela construção de uma igreja, pela cura de uma enfermidade. Mas eu nunca vi se reunir na igreja porque
para celebrar uma oração não respondida. Justamente porque a gente não faz isso, a gente não compartilha histórias de que Deus não respondeu a nossa oração. Quantas vezes, quando eu pequeno, eu orei pedindo para que o Corinthians ganhasse o jogo. E orava, tal, Senhor, por favor, apelava até para o sentimental, né? Falava assim, amanhã na classe o pessoal vai tirar sarro de mim, Senhor, você não se importa com isso. Faz o Corinthians fazer um gol. E faz muito tempo atrás, tipo, alguns anos assim, eu orei para que ganhasse de um tal de Guarani do Paraguai, assim, tipo, muito tempo atrás, assim, tipo quarta-feira. Tá vendo? Não é um drama só meu. Apesar de estar de verde aqui hoje. Nem sempre adiantou. E óbvio que eu fiz uma brincadeira aqui, mas eu tenho na minha experiência com Deus alguns eventos em que eu orei com todo o fervor, com toda a fé que eu tinha dentro de mim. E a resposta que eu queria não veio. E algumas coisas eu me questiono até hoje. E eu às vezes me pego perguntando, por que é que Deus não me respondeu aquela oração? Por que é que Deus não curou aquela pessoa que eu gostava tanto e era muito importante para mim, enfim. E muito provavelmente na sua história você tem algo assim também. Orar por alguém para que fosse curado por uma enfermidade e ela não foi. Ou quem sabe você orou por alguém para um casal, para que eles pudessem ter filhos, e eles ainda hoje não podem ter filhos e talvez não vão poder ter nunca mais, porque a idade passou, o tempo passou. Talvez você orou para que seus pais não se divorciassem, e parece que a coisa piorou. Eles se divorciaram e foi um divórcio feio, com muita briga, muita mágoa, muito rancor. Ou pode ser que você rezou para que alguém pudesse vir a conhecer a Cristo melhor junto de você, quem sabe visitar a igreja, mas quanto mais você orava, parece que mais longe a pessoa ficava, pior ela ficava. E você também às vezes se pega perguntando, por que é que Deus não respondeu a minha oração? O que eu quero fazer hoje com vocês aqui é tecer algumas possibilidades bíblicas que podem ser o motivo pelo qual Deus não responde às nossas orações. Eu não vou ser aqui presunçoso o suficiente para responder especificamente no seu caso concreto por que é que Deus não respondeu aquela sua oração. Não é isso que eu vou fazer. Mas eu vou dar genericamente algumas possibilidades que a gente encontra na Bíblia e que talvez sejam a razão pela qual você não teve a sua oração respondida. Então vamos olhar para essas possíveis razões. Eu separei pelo menos 4, talvez existam ainda outras. Para você que está se perguntando por que Deus não respondeu a minha oração, talvez pegue o seu guia de mensagem aí e preencha. Talvez seja porque você tinha um relacionamento quebrado. Anote no seu guia de mensagem aí. Relacionamento quebrado. Talvez você tinha, a época que você fez o seu pedido de oração, ou talvez ainda tenha um relacionamento quebrado. Aí vocês estão perguntando, mas o que isso tem a ver com oração? O que tem a ver se eu tenho um relacionamento, se eu não falo mais com determinada pessoa, o que isso tem a ver com oração? Bem, eu vou dar uma par de versos para vocês, alguns versos bíblicos, que falam sobre essa verdade indiretamente ou, em alguns deles, muito diretamente. A gente vai ver em algumas histórias diferentes que as nossas relações horizontais, as nossas relações com os nossos semelhantes, com as pessoas que estão próximas de nós, com os nossos familiares, com os nossos amigos, vizinhos, enfim, colegas de trabalho, as nossas relações horizontais podem impactar e muito a nossa relação vertical, nossa com Deus, ok? Nossos relacionamentos com as outras pessoas têm o potencial de interferir no nosso relacionamento com Deus. O primeiro verso está em Marcos 11, 24 e 25, diz assim: Portanto eu lhes digo,
tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E muita gente para pelo verso por aqui. Só que Jesus continua. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe dos seus pecados. Vocês prestaram atenção? Jesus está falando sobre oração. Jesus está falando, você está orando e de repente você se lembra que tem algum problema numa relação horizontal. E essa relação não está bem, não está certa. E o que Jesus fala? Vá lidar com isso em primeiro lugar. Vá resolver ela, vai se certificar que está tudo bem, que isso esteja resolvido. Depois você volta e continua a orar, que aí o Pai do céu vai te perdoar. E aí, onde mais a Bíblia fala algo parecido? Tem lá em Lucas, diz assim, se alguém se vangloria dizendo, eu amo a Deus, mas odeia e despreza seu irmão, é mentiroso. Se não ama a pessoa que vê, como pode amar a Deus a quem não vê? O mandamento que temos da parte de Cristo é sem rodeios. Amar a Deus se vê na prática de amar ao próximo. Vocês precisam amar os dois. Está lá em 1 João 4,20. Em outras palavras, você não pode sair por aí falando que como eu amo a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é tão bom para mim. Só que, eu odeio fulano. O cara é tão patético, não dá, né? Não dá, enfim. Não combina. O recado de Deus é claro. Devemos amar a Deus, mas também ao nosso irmão que está aí do nosso lado, que a gente consegue ver. Deus diz isso muito claramente nos nossos relacionamentos horizontais. Eles impactam nossa relação vertical. Você não está convencido disso? Eu vou te dar mais um texto. Agora em Mateus 5. É assim que eu quero que vocês se conduzam. Jesus está dizendo. Se alguém estiver no local de culto, prestes a fazer uma oferta, e de repente se lembrar que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, você poderá voltar e oferecer seu culto a Deus. Em outras palavras, você está vindo fazer algo, uma adoração para Deus, um ato de adoração a Ele, mas em seguida você se lembra, olha, eu estou com raiva de alguém. Eu não quero mais falar com alguém, eu tenho ignorado determinada pessoa, o fulano. Também ele fez aquilo comigo, sei lá. E é isso que Jesus disse, deixa a oferta do lado, deixa a sua adoração que você está para fazer. E primeiro vai restaurar esse relacionamento quebrado. Depois você volta. Os nossos relacionamentos, eu estou insistindo nisso, horizontais, eles impactam a nossa relação vertical, nossa relação terra-céu, nossa com Deus. Eu não sei quantos tem mais de um filho aqui. Lá em casa nós éramos 3 quando pequenos, né? Só que eu e meu irmão tínhamos mais proximidade de idade, éramos mais próximos, então a gente se dava bem, óbvio, mas era inevitável que algumas vezes a gente brigasse, certo? Eu não sei quantos tem filhos aqui, mas eu acho que acontece a mesma coisa. Estão indo para o restaurante preferido que a gente ficou no pé da mãe e do pai a semana inteira, né? Comer hambúrguer, batata frita, e aí entra no carro, eu não lembro de situações específicas, mas com certeza isso muitas vezes aconteceu. E aí eu e meu irmão sempre começávamos a brigar, querer fazer a vontade de um, a vontade do outro. E aí virava a mãe do lado do banco da frente e falava assim, chega, dá a volta, meia volta no carro, vocês não vão comer hambúrguer, vão comer miojo em casa. Até que vocês se acertem. Quem tem filho aqui, mais ou menos assim? Pai, posso jogar videogame? Pode. Aí vem o outro e fala assim, não, mas hoje é minha vez, ontem foi ele. Aí os dois começam a brigar e o pai fala assim, ninguém vai jogar. Até vocês se resolverem. Até vocês se resolverem. E às vezes você nega pedido dos seus filhos, não porque você tem o prazer sádico de negar isso aos filhos, mas porque você quer que eles entendam a importância de viverem bem entre eles.
porque você como pai ou como mãe se preocupa como seus filhos tratam seus irmãos um ao outro. Em alguma medida é exatamente isso que acontece com Deus, o nosso Pai, e nós, que somos os seus filhos. A Bíblia parece bastante clara, dizendo assim, os nossos relacionamentos importam no nosso relacionamento com Deus. Importam na questão da oração. E às vezes Deus fala assim, olha, eu não vou te dar esse pedido, porque olha, primeiro eu quero que você aprenda a tratar e viver bem com quem está do seu lado. Depois que você aprender a viver e entender a importância dos relacionamentos, depois você vem conversar comigo. E quem sabe eu te atenda. Bem, eu li alguns textos aqui que eu falei agora, exemplos indiretos ou mais genéricos dessa realidade. Deixa eu dar um exemplo mais específico, direto. Eu não sei se você já conheceu, e por favor não aponte se ele estiver aqui, tá? Aquele cara, gente boa, legal, todo mundo gosta, é bajulador, paga a bebida para todo mundo gosta dele, é o boa praça, gosta de estar bem com todo mundo elogia, mas chega em casa, ele é aquele cara estúpido com a mulher e com os filhos. Já ouviram histórias assim? Ou pior, aparece na igreja exalando santidade, o santarrão lá, né? Mas chega em casa é um abusador moral com a esposa, com os filhos. Olha só o que a Bíblia diz sobre isso. Vocês, maridos, devem ser cuidadosos com suas esposas, estando atentos às necessidades delas e respeitando-as como o sexo mais frágil. Lembre-se que vocês e suas esposas são companheiros, em receber as bênçãos de Deus. E se não as tratarem como devem, as orações de vocês não terão uma resposta. Gostaram, hein, mulherada? Eu vou contar um segredinho aqui, dar um spoiler, tá? Dia 7 de março eu estou preparando a mensagem do Dia das Mulheres. E como eu não tenho lugar de fala para falar para mulheres, eu estou preparando uma mensagem para falar para os homens. Então, se o seu marido, namorado, noivo, né, não está aqui hoje, de repente seria legal você convidar ele para o dia 7. Você fala assim, amanhã é Dia das Mulheres, talvez eles vão fazer uma homenagem para mim, queria que você tivesse aqui e tal, porque esse texto vai estar na mensagem também, tá bom? Enfim, fica só a dica. Mas vocês prestaram atenção, voltando aqui para a mensagem, que como o relacionamento com outras pessoas impacta nessa questão de oração, a ponto da Bíblia dizer assim, se você, marido, não trata bem a sua esposa, a sua oração não vai ser ouvida, não vai ser respondida. Certo? Por que Deus não respondeu a minha oração? Talvez você tinha um relacionamento quebrado. Segunda razão possível, e anote no seu guia de mensagem aí, se você está anotando, tomando notas. Porque Deus não respondeu a minha oração, talvez você tinha motivos errados. O apóstolo Tiago escreveu no livro dele o seguinte: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Eu não sei quantas pessoas estão orando assim, ai Deus, me ajude a ganhar na loteria. Por favor, Senhor, me ajude a ganhar na Mega Sena. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus, a Mega Sena está acumulada a 120 milhões. Se eu ganhar, eu vou dar 10% para a igreja. Aí o seu irmão do lado escuta, Senhor, eu dou 12%. Aí você chega, Senhor, imagina o que o Senhor poderia fazer de bom com eu dando 50% do prêmio. Você está orando pelos motivos errados. Talvez você esteja orando pelos motivos errados. Mas você pode agora estar pensando, não, esse não é o meu caso. Não é o meu caso. Os meus motivos são bons, os meus motivos são puros, são honestos. Só que às vezes a gente se confunde e se engana a nós mesmos, porque nem toda vez está muito claro para nós quão corretas ou quão puras são as nossas intenções ou motivações. Eu mesmo não tenho condições de julgar a honestidade dos meus motivos.
Mas Deus sim pode, está aqui o que ele disse no livro de Provérbios, ele fala assim, ó, você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. E de repente você está achando que aquilo que você está pedindo é a melhor coisa que poderia acontecer. Mas Deus que vê tudo e conhece tudo, inclusive a nós mesmos, muito melhor do que nós, ele fala assim, não, o motivo seu não é honesto. Lá no fundo, o motivo é egoísta. Tem uma maldade embutida aí, enfim, você não é capaz de julgar corretamente todas as suas motivações, mas o Senhor é. O que é julgado pelo Senhor? As intenções, os motivos. Então, por que será que Deus não respondeu a minha oração? Número 1, talvez porque você tinha um relacionamento quebrado. Número 2, motivos talvez errados, impuros. E a questão número 3, anote no seu guia de mensagem aí, talvez você não acreditou que Deus responderia. Talvez você realmente não acreditou que Deus pudesse responder a sua oração. Para falar sobre isso, eu preciso tomar um pouquinho de cuidado, porque a questão não é tão simples assim, é um tema delicado, mas podemos fazer algum progresso conversando aqui. No Evangelho de Marcos, é contada uma história bem interessante sobre um menino que precisava ser curado, porque a Bíblia diz que ele estava possuído por um espírito mau. E ele tinha esse problema desde quando era muito pequeno, e o pai daquele menino relata que por diversas vezes aquele menino esteve por perder a vida. Imagina o trauma daquela família crescendo há anos, vendo o menino crescer há anos, convivendo com um problema dessa natureza. E provavelmente o pai daquele garoto era tipo assim, olha, para que meu filho seja curado, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Eu posso levar ele em tal lugar para conhecer tal pessoa, para ir a determinada religião, eu topo tudo, desde que meu filho seja curado. E provavelmente ele ouviu que Jesus estava passando perto dele, Jesus curava pessoas e falou assim, eu vou levar meu filho para esse tal de Jesus aí. Não é aquele cara que faz milagres? Que pode realizar qualquer coisa? E ele se aproximou de Jesus e disse o seguinte, se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha misericórdia e nos ajude. E Jesus deu atenção àquele homem, mas quando o homem disse ainda, parece que aquilo não caiu bem para Jesus, a ponto de Jesus responder assim, se eu puder, na verdade tudo é possível para quem tem fé. E assim que Jesus disse essas palavras, o pai do menino exclamou, eu creio, mas me ajude a vencer as minhas dúvidas. Aquele pai acreditava, mas tinha dúvida. Ou seja, acreditava mais ou menos, né? Então eu quero dizer para você que a sua fé, quando você orar, importa, tá? Sua fé, quando você orar, é importante. Guarde isso. Tudo é possível para aquele que crê, para aquele que tem fé. O grande problema é que existe um grande número de pessoas que se dizem cristãs, mas que não acreditam que Deus pode fazer alguma coisa quando elas oram. Eu vou contar uma história para você, é daquelas histórias que eu escutei, e não sei se é verdade, provavelmente não, mas serve como ilustração. É a história do pastor e o dono do bar, não sei se você já ouviu, mas o pastor estava chateado porque na rua da igreja abriu um bar. E obviamente aquele bar vendia bebidas alcoólicas. E aí aquele pastor então começou a fazer cultos de oração na igreja dele para que aquele bar fosse fechado. Contra aquele bar. E aí depois de alguns dias, durante uma tempestade, caiu um raio no bar que sobrecarregou a corrente elétrica lá do bar e começou a pegar um fogo. E aquele fogo ficou alto e destruiu totalmente o bar. E o dono do bar não teve dúvidas. Processou a igreja por perdas e danos. E quando eles estavam de pé, em frente ao juiz, o juiz virou para o dono do bar e falou assim, me diga aí você o que aconteceu. E o dono do bar disse, esse pastor aí começou a orar, e por causa das suas orações, Deus mandou um raio que destruiu meu bar.
E o pastor, mais do que depressa, perdão, meritíssimo, não é bem por aí. As nossas orações lá, o nosso culto de oração, eles são inofensivos, a gente nunca quer o mal de ninguém. E o dono do bar disse, sei, foi por conta das suas orações. Aí o juiz interrompeu a ordem no tribunal. Pela primeira vez eu vejo um dono de bar que acredita no poder da oração e um pastor que não. E quantas vezes a gente que aí nasceu, cresceu na igreja, se diz cristão, realmente não acreditamos no poder da oração. Lá no fundo duvida. Como é que eu sei? Vai dizer que você não presenciou ou não disse coisas do tipo assim, ó, o quadro é bem ruim, só resta orar mesmo. Do tipo, a única, já tentamos de tudo, só resta oração. Ou seja, tudo que você podia já foi feito, tentou primeiro, mas agora você já está descrente, desacreditado, não há nada a ser feito, então assim, só resta a oração. Mas será que você acredita? Quando você diz isso? Pode ser que a sua oração não foi respondida porque você não acreditou que ela poderia ter sido atendida. Por outro lado, existe um ensinamento de algumas denominações cristãs que crescem né, você deve ter crescido nesse ambiente cristão, ou deve até mesmo ver de pastores famosos pela televisão. É que se você acreditar, se você tiver fé, Deus tem que fazer tudo o que você pede. E eu vejo de vez em quando, eu paro algum canal religioso para assistir por curiosidade, eu percebo alguns ensinamentos nesse sentido. Se você tem fé, Deus tem que fazer tudo o que você pede. E é cobrar dele que ele vai fazer. Por exemplo, se você é um cara solteiro e há uma menina bonita, se você tiver fé e for falar com ela, ela vai dizer sim, mesmo se o seu argumento for fraco, sua cantada for fraca. Tipo o Yuri hoje aqui. Não, a cantada foi bom, né? Ele veio cevando muitos anos, foi muito legal. E entrou para a história do encontro também, né? Fez o ritual completo, ajoelhou, mostrou aliança, parabéns, viu? E ele falou para mim que nós todos estamos convidados para o casamento, que logo vai fazer. Vai para Recife? A gente vai. Não duvida da gente não, viu? Então, a gente aluga um busão e vai todo mundo lá. 3 dias de viagem. Mas, queridos, não é assim que funciona com Deus. De tipo, pedir e ele ser obrigado a responder. Porque Deus é Deus, gênio da lâmpada é outra coisa. Né? Você tem pedidos e o gênio obrigatoriamente responde, como dizem as fábulas. Deus não existe para nos servir. As pessoas ficam chateadas, eu rezei pela vovó, eu não queria que ela fosse, eu queria que ela fosse curada. Tinha 101 anos e Deus não curou. Olha, uma em cada uma pessoa um dia vai morrer, isso é fato. Não importa se faz yoga, se faz pilates, se só come comida orgânica, enfim. Mesmo tendo fé ou não tendo fé, um dia vai morrer. Algumas coisas são inevitáveis. Mas aqui está o que eu quero dizer, e eu quero ser bem claro com isso. Não importa só porque você tem toda essa fé que você acha que você tem, significa que Deus vai fazer isso ou aquilo por você. Mas ao mesmo tempo eu quero que você lembre que ter fé importa. A sua fé é importante. Eu não consigo explicar, e alguém vai explicar como é essa relação de fé e respostas da atuação de Deus. Só Deus pode explicar. Isso é muito além do que a nossa mente finita consegue. Mas a nossa fé importa. Mas não é porque você tem fé que toda oração sua vai ser respondida. E talvez Deus não respondeu a sua oração porque nesse caso você nem fé tinha. Você hesitou, você vacilou. E por isso Deus não respondeu a sua oração. Você não acreditou. Lembre-se, eu só estou levantando hipóteses, porque você não teve a sua oração respondida. Ouça o conselho de Tiago. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Aqui de novo a importância da fé. Pois aquele que duvida é semelhante à onda de mar, levada e agitada pelo vento.
Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Ou seja, a fé importa. Por que Deus não respondeu a minha oração? Bem, talvez eu tinha alguns relacionamentos que não estavam no patamar que Deus queria que estivessem. Ou talvez meus motivos não eram completamente puros. Ou talvez eu não tinha realmente fé suficiente para acreditar que Deus faria isso. Não tinha fé para dar o primeiro passo, para vencer a hesitação, a procrastinação. Agora, alguns de vocês provavelmente estão fazendo o que eu estaria fazendo se eu estivesse ouvindo isso. E pensando assim, ok, eu orei naquela época. Eu acho que naquela época todos os meus relacionamentos estavam ok. Eram bons, tanto quanto eu me lembro. Não vejo como um pedido pudesse ser mais puro do que aquele que eu fiz. Meus motivos eram bons, eram do bem, e eu realmente acreditava que Deus poderia fazer aquilo. Eu tinha fé e orei com muito fervor. E por que Deus não respondeu a minha oração? Talvez anote no seu guia de mensagem aí a opção número 4. Talvez Deus pensou algo diferente. Talvez Deus tinha um plano diferente e muitas vezes Ele faz prevalecer a vontade dEle, não a nossa. Sabe por quê? Para o nosso próprio benefício. No final das contas, é a vontade de Deus que importa. Leia esse texto comigo. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos uma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Eu amo essa certeza. Se você prestar atenção aqui no texto, se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele vai nos dar. Ele nos ouve e atende. Aí se a gente fizer um raciocínio contrário, ele também é verdadeiro. Nós temos a confiança de saber que se temos ou se estamos pedindo com boas intenções, mesmo se pedimos acreditando que Deus é capaz de realizar o pedido, preste atenção, Deus nos ama o suficiente para não nos dar algo que esteja em desacordo com a vontade dEle. Por quê? Vocês entenderam? Porque Ele quer o melhor para nós. Mesmo quando a gente pede com fé, pede na certeza que Deus pode atender. Mas se aquilo não é da vontade dEle, Ele nos ama a ponto de não dar para nós aquilo que nós estamos pedindo. Provavelmente você já escutou a história do apóstolo Paulo, ou um pouco do apóstolo Paulo. Ele foi aquele cara que escreveu 2/3 do Novo Testamento, eu já falei isso aqui uma vez, usei esse exemplo. E se tinha alguém, na minha opinião, que deveria ter orações respondidas, ou teria o mérito talvez de ter orações respondidas, era Paulo. Ele sofreu muito por conta da fé, ele tinha um relacionamento muito forte com Deus, ele apanhou, ele viveu experiências de quase morte, ele foi preso uma par de vezes. Só que Deus não ouvia as orações de Paulo, Deus tinha outros planos para ele. Olha Paulo dizendo, uma coisa eu digo, em vista de serem tão extraordinárias essas experiências que eu tive, Deus ficou receoso de que eu me inchasse com elas, me inflasse. Por isso foi-me dada uma doença que tem sido um verdadeiro espinho em minha carne para esvaziar o meu orgulho. Em 3 ocasiões diferentes eu implorei a Deus para que me fizesse ficar bom de novo. E em cada vez ele disse não. Mas eu estou com você. Isso é tudo do que você precisa. O meu poder se revela melhor nos fracos. A conclusão. E aí Paulo conclui. Agora sinto-me feliz em me gloriar de ser tão fraco. Eu estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo, em vez de alardear meu próprio poder e meus talentos. Uma coisa aconteceu comigo, uma coisa parecida aconteceu comigo assim que eu acabei a faculdade. Eu consegui um emprego numa empresa de consultoria tributária, num escritório especializado em direito tributário, que era a matéria que eu mais gostei durante a faculdade.
E eu entrei no departamento comercial do escritório. Eu visitava empresas, oferecia as consultorias que a empresa que eu estava trabalhando prestava, e eu oferecia os produtos, as teses, enfim. Eu adorava fazer isso, eu gostava mesmo. Esse mundo corporativo me fascinava, né? E me fascina até hoje, apesar de ser funcionário público. E eu todo dia estava em empresas diferentes, conversando com pessoas importantes, algumas pessoas muito conhecidas no mercado corporativo. Eu, moleque, saindo da faculdade, mas acabava me colocando conseguindo fazer essas reuniões, enfim, e algumas vezes fechando contratos, que era o que importava, né? E eu tinha uma coisa comigo: toda vez que eu ia entrar numa reunião, antes de tocar a campainha da empresa lá, chegar na portaria da empresa, eu fazia uma oração no carro para que Deus abençoasse a reunião, que desse clareza na minha exposição e, óbvio, se possível, fechar ou sair de lá com um contrato assinado, né? E por alguns dias, por algum tempo, melhor dizendo, isso funcionou bem. Eu caí na simpatia dos sócios da empresa, aumentaram o meu salário, colocavam eu para falar com as empresas maiores ou com os clientes mais importantes, enfim, eu me sentia valorizado, sentia que estava crescendo. Mas à medida que o tempo foi passando, eu percebi que esse negócio de oração antes da reunião não estava funcionando mais. Estava difícil conseguir algum contrato, que aquelas reuniões dessem alguns frutos. E aí, aqueles sócios que eu admirava, eu percebi que eles eram tretados entre eles tinham uma vaidade entre um e outro, e a coisa não era tão boa assim na empresa. A parte administrativa da empresa não era tão bem organizada. E aí os meses foram se passando e eu comecei o meu salário começou a atrasar, os meus reembolsos começaram a atrasar. E nesse mesmo momento eu comecei a pedir a Deus e falei assim: Senhor, o que está acontecendo? Eu preciso disso. Eu estou continuando a minha carreira acadêmica, eu preciso pagar minha pós-graduação, estou namorando, quero casar, quero juntar dinheiro, enfim, nada dá certo. E aí eu fui chamado para um concurso público que eu tinha prestado há mais de um ano atrás. Eu tinha até meio que esquecido, porque eu nunca tinha prestado concurso. Tinha prestado concurso porque eu tinha sido estagiário daquele tribunal, e meus amigos falavam: vamos prestar? Prestei e tal, e me chamou. E aí eu orava: Senhor, eu não quero ser funcionário público, né? Ser parasita aí, enfim. Tem mais algum funcionário público aqui? Levanta a mão. Só eu mesmo, que vergonha. Ai, ai. Só que eu comecei a perceber que Deus tinha planos diferentes para a minha vida do que eu tinha, do que os meus. Todos os meus motivos eram justos, e eu sempre tive fé e acreditei que tudo que acontecia comigo era porque Deus estava me ajudando. E de repente as coisas começaram a dar certo, comecei a questionar a Deus, só que Ele tinha planos diferentes. E de fato, eu não tenho o melhor emprego do mundo. Reclamo, volta e meia me pego reclamando dele, do chefe, dessas coisas que são normais, eu acho que na vida de todo mundo. Mas eu consigo perceber que todos esses anos foi o trabalho que me deu dignidade, que me proporcionou continuar meus estudos, a casar, fazer viagens, enfim. Deus tinha algo diferente em mente. E por isso, Ele não atendeu a minha oração. E olhando para trás, eu olhei que aquele escritório que eu tanto gostava de trabalhar diminuiu de tamanho, e hoje eu posso dizer que assim, é uma portinha perto do que aquilo que ele já foi, né? Enfim, eu percebo que, e eu entendo o porquê Deus não ouviu aquelas minhas orações. E mesmo em momentos de profunda dor, onde quem sabe a morte está envolvida, e talvez você tenha passado por experiências assim, de alguém que você ama muito, ou próximo de você, passado pela morte, mesmo nessas experiências, Deus trabalha e está trabalhando para tirar algo bom nisso. Eu tenho certeza que você também sabe que em situações parecidas como essa, a atuação de Deus faz coisas maravilhosas onde aparentemente havia só dor e desilusão por uma oração não atendida. Relacionamentos são restaurados, às vezes em eventos profundos como esse, irmãos que se reconciliam,
pessoas que se aproximam de Deus, abandonam maus hábitos, enfim. Mesmo em situações de profunda dor, a gente consegue ver que Deus trabalha para transformar aquilo em algo bom. E isso, na verdade, é uma das promessas mais maravilhosas que encontro na Bíblia, uma das minhas preferidas, está lá em Romanos. E sabemos que tudo quanto nos acontece Deus está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos nos ajustando ao plano dele. Em outras traduções mais conhecidas dizem: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Para terminar, eu quero dizer o seguinte para você: o que eu acredito sobre oração. A oração faz a gente lembrar que a gente não está no controle. Quando eu oro, eu lembro que quem está no controle é Deus. E isso me mantém perto dele. A oração é menos sobre pedir, sobre as minhas necessidades, sobre a minha vontade. Mas é sobre a vontade de Deus. Eu sei que isso não é fácil. É um exercício. Não é Deus, faça o que eu quero, faça o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero. Não, oração tem mais a ver com conhecer a Deus, se relacionar com Ele, saber quem Ele é. É algo sobre assim, olha, o privilégio de saber que Deus, o Deus do universo, o Criador do universo, através da oração me dá acesso direto para Ele. Talvez seja uma das coisas mais difíceis para a nossa mente imaginar, mas Deus, o Ser Todo-Poderoso, através da oração, Ele permite que nós nos relacionemos com Ele. Isso é muito maior do que simplesmente pedir alguma coisa. Pedir um namorado novo, pedir um carro novo, uma casa nova. Cara, olha o privilégio que você tem de conversar com Deus. Não precisa ser só pedir, pedir, pedir. É se relacionar. E isso nos deixa claro que a minha vontade não vai ser satisfeita toda vez que eu oro. E tem uma história na Bíblia que conversa muito comigo, e eu espero que fale com você também, e você saia daqui hoje alimentado. Está no livro de Daniel. É a história de 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 adolescentes que estavam lá sob o jugo do rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor, esse rei que naquela época era malvado, disse o seguinte: curvem, se ajoelhem e adorem o meu Deus. Senão eu vou jogar vocês 3 na fornalha ardente. E olha só o que esses adolescentes responderam para Nabucodonosor, disseram assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Em outras palavras, o Deus a quem eu sirvo pode fazer o que eu estou pedindo, me livrar do fogo ardente. Mas, se Ele não atender a minha oração, se Ele não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantastes. Senhor, mesmo se o Senhor não atender a minha oração, se o Senhor não responder a minha oração, não atender a minha reza, não conceder o meu pedido, eu ainda continuarei servindo a você. Eu ainda continuarei orando. Eu ainda continuarei me relacionando com você. Porque a oração não é só pedir e ter os pedidos respondidos. Oração é muito mais do que isso. Toda vez que eu oro, eu acredito que Deus pode. Eu acredito que todas as coisas são possíveis para Ele. E Ele pode responder a minha oração. Eu acredito que Deus quer, eu creio que Ele é um Deus bom, e Ele quer abençoar os seus filhos. Eu creio que Ele pode, eu creio que Ele vai. Eu creio que Ele vai atender, mas se Ele não atender, eu ainda acredito, eu ainda tenho fé. Mesmo que Ele não faça nada, mesmo que Ele não responda, eu ainda acredito. Essa deve ser a nossa postura, o nosso exercício. Mesmo quando Ele não resolveu aquele que era o maior problema da minha vida. Mesmo quando Ele não tirou o espinho da carne que estava me afligindo, eu ainda acredito. Porque quando Ele está ao meu lado,
é de tudo o que eu preciso. A presença dele ao meu lado é o que eu mais preciso. Posso orar por vocês? Feche seus olhos. Pai querido, praticamente todos nós, Senhor, colecionamos na nossa vida histórias de orações que não foram respondidas. E para muitas delas, Senhor, até hoje a gente não consegue entender o porquê não foram. Mas a despeito disso, Senhor, levantamos algumas hipóteses bíblicas aqui que talvez nos ajudem a melhor relacionar com essa questão da oração. E que isso faça sentido na nossa vida, transforma a nossa relação com a oração, contigo, com a nossa fé. E entendamos que o Senhor está disposto a muito mais do que simplesmente conceder pedidos e desejos, mas o Senhor tem vontade de se relacionar conosco. E que essa seja a nossa maior vontade, maior motivação para orar, se relacionar contigo. Nos mantenha firmes na fé, Senhor, para que naquele grande dia em que Tu retornares e intervir na história desse mundo, o Senhor possa pessoalmente explicar para nós os porquês que carregamos na nossa vida, o porquê das nossas orações não atendidas. Mas que até esse dia acontecer, até esse dia chegar, que independente dos nossos pedidos e das nossas orações não atendidas, o nosso relacionamento contigo seja firme e se fortaleça a cada dia. Pedimos a Tua bênção sobre essa semana que está para começar, que os Teus anjos nos protejam, o Teu Santo Espírito nos oriente e nos traga aqui, Senhor, na próxima semana. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.